Paz, igreja. Graça e paz, igreja. Meio cegueta aqui, difícil, né? Encontrar onde liga o microfone. Mas que bom tê-los aqui nessa noite. Até vou confessar aqui algo, que toda vez que o pastor viaja eu já fico com medo, né? Eu acho que até falei ali no começo, quando o pastor falar que vai viajar, eu vou ver se não tem como eu ir junto, porque, né, vira e mexe, ele acaba me colocando aqui, né, nessa posição, de estar aqui para poder trazer a palavra. E sempre dá um frio, né, um frio na barriga, né, e outros lugares também, né, mas com a graça de Deus estamos aqui. Amém? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, né, vamos pedir a Deus para que Ele esteja aqui. Senhor Deus, Pai poderoso, estamos na Sua presença, Pai, para receber de Ti aquilo que vem dos céus, para receber a Sua palavra. Cada palavra lançada aqui, Senhor Jesus, que Ele possa refletir a Sua vontade, que Ele encontre terreno fértil nos nossos corações, para que nós possamos absorver, Senhor Jesus, e acima de qualquer coisa, nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nós. Essa noite, Senhor Jesus, os corações que aqui estão disponíveis para receber do Seu trono a Sua palavra. Que cada palavra lançada aqui não seja da minha boca, que eu possa ser usado, Senhor Jesus, para trazer dos céus aquilo que Ele tem para a Sua igreja. Amém? Mas está fraco esse amém, não está não? A Giovana falou no começo que de manhã teve um arru, mas foi aquele arru mesmo, né? E agora um amém fraquinho. Vamos fazer de novo? Vamos tentar de novo? Aquele amém bem forte. Amém, igreja? Está melhorando, né? Coloca a mão sobre a sua cabeça, inclina os seus olhos. Pai, prepara o nosso coração, Senhor Jesus, para que nós possamos receber a Sua palavra. Coloca, Senhor Jesus, cativo todo pensamento mau, aquele pensamento que não vem de Ti, aquele pensamento que tira a nossa atenção. Que nós possamos nesse momento estar voltados, ó Pai, para receber a Sua palavra. Que ela possa germinar em nossos corações, que ela possa crescer e que ela possa transformar as nossas vidas. Em nome do Seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Que bênção nesse domingo nós podemos falar do Senhor Jesus. Que bom é poder falar do Senhor Jesus. Sabe, nós vivemos em tempo tão corrido, tão rápido, a gente já nem vê mais as coisas acontecendo. Nós já estamos no final de março, começamos ontem 2026, daqui a pouco já é meados de ano, daqui a pouco já é dezembro, o gostinho do churrasco de 2025 ainda está na boca, né? Nós vamos chegar a 26 já, está tudo muito rápido, tudo correndo muito rápido. Não sei se vocês estão percebendo, mas o tempo não para. O tempo não para. E lá no céu, as coisas caminham tão rápido, mas tão rápido, que nós não conseguimos entender. Às vezes a gente fala, mas Jesus vai voltar. Quando Jesus vai voltar? Estou esperando. Eu sou da época do 1000 passarás e 2000 não chegarás. Tem alguém aqui que é da mesma época? Tem? Tem bastante gente aí, hein? Que é do milênio passado, né? Não é nem do século passado, o pessoal do milênio passado. É isso? Tem vários aqui do milênio passado, né? Mas olha, quando falavam, olha, em 1000 passarás e 2000 não chegará, eu falava, meu Deus, 2000, Cristo vem, arrebata a igreja, nos leva, acabou, vamos viver no céu, na glória, né? E o 2000 chegou, e o 2000 passou, 2001, 2010, 2020, agora 26, e como nós estamos, igreja? Como nós estamos? Esperando. Nós continuamos esperando. Mas por que a gente espera? E como é essa espera? Eu pergunto para você, como está sendo a sua espera? Já parou para pensar um pouquinho?
Como está sendo a sua espera? Nesse tempo corrido, acelerado. Começa de manhã, quando vê já é a tarde, já é a noite. Segunda-feira já é o sábado, né? O culto no domingo, daqui a pouco já é o outro culto, né? Numa correria doida, a gente às vezes não tem tempo para nada. Mas existe uma coisa muito especial, é que Cristo ainda vai voltar. Você recebe, igreja? Amém. Cristo ainda vai voltar. E nessa noite nós vamos entender que ainda há tempo de arrependimento. Ainda há tempo para nós voltarmos ao primeiro amor. Ainda há tempo do coração bater mais forte quando nós ouvimos a palavra dele, o nome dele. Quando o louvor estava aqui cantando, né, e o irmão Josias e as irmãs muito usados, né, e o meu coração palpitava ali, porque eu tive um encontro, né, e eu ia falar isso no final, mas eu acho que a gente prevê coisas, monta um cronograma, mas quando chega aqui, tudo vai por água abaixo, né? Mas vamos lá. Em 2023 eu tive a oportunidade de ir em Israel com os irmãos aqui da igreja. Nós estávamos lá orando, e uma abençoada daqui da igreja, ela falou sobre a minha vida, e eu acho que boa parte de vocês conhecem, é a Maria, né, que está em Cuiabá, e a gente tem um contato, né, eu gosto muito de conversar com a Maria. E a Maria disse o seguinte: olha, você vai ser usado. Eu falei, mas não pode. Mas por que não pode? E eu sempre corri disso aqui, pessoal, sempre corri. Vocês sabem, já falei algumas vezes aqui no culto, corri de célula, corri de tudo. E a Maria, não, você vai ser usado. Eu vejo pessoas na sua frente. Eu falo, meu Deus, a Maria está meio doida, né? Porque vai falar umas coisas dessas, não pode ser. E quando o irmão Josias cantava agora há pouco, me veio à memória o que a Maria tinha dito. E quando a Maria falava, você vai ser usado, eu não entendi de maneira nenhuma por que eu seria usado, né? E eu quero dizer que você também vai ser usado. Ah, mas para fazer coisas grandes, a gente só pensa em coisas grandes, mas as coisas pequenas é que movem o reino dos céus. Eu queria que você colocasse as suas mãos assim, fechasse os seus olhos e repetisse comigo: Pai, me usa. Nós vivemos num tempo, estamos à disposição para ser usado. Repita comigo de novo: Pai, me usa. Meu irmão, quando você declara isso, e é só da boca para fora, são só palavras. Mas quando Ele recebe o que nós falamos, Ele começa a nos usar. As coisas começam a acontecer, e as pessoas começam a se achegar, e você vê as coisas acontecendo do lado. Aí você fala: Pai, me usa. Porque é muito bom. É muito bom você ver as pessoas sendo transformadas. É muito bom você ver as pessoas sendo usadas. Mas o melhor é, naquele dia, que o noivo voltar, aquelas pessoas subirem com ele. Amém? E é por isso que nós estamos aqui, um dia como hoje, para relembrar que o noivo ainda não voltou, mas ele vai voltar. Você crê nisso, igreja? Você está preparado para isso? Sim? Está preparado? Eu ouvi só um amém ou dois, né? Amém. Vamos estar preparados, meus irmãos. A gente está procurando desculpas, né? Olha, mas o noivo não voltou ainda. Eu queria te dizer algo sobrenatural. A paciência divina é um chamado. É um chamado para quê? Para o nosso arrependimento. Ainda há tempo para se arrepender. Ah, mas o noivo ainda não voltou. Mas ele vai voltar. Ou mais cedo ou mais tarde, no tempo dele, ele vai voltar. E a igreja precisa estar como? Preparada. Preparada. A paciência divina
é uma oportunidade para nós nos arrependermos. Ainda há tempo. Ainda há tempo. A pastora falou, pregou na semana passada, e que pregação maravilhosa. E quando ela falava, durante a semana eu fiquei refletindo sobre o que ela falava. E me veio à mente várias coisas. Ela falava das virgens, das pessoas que estavam lá preparadas e os que não estavam preparados. E refletindo durante a semana, quando o pastor me falou, olha, você tem como levar a palavra, e eu dei aquela, titubeada, o joelho às vezes não ajudou, as pernas também não, as mãos começaram a suar, mas eu falei, não, conta comigo, pastor. Eu já disse algumas vezes, conta comigo. E no dia que a Maria falou comigo lá em Israel, o que eu disse no meu interior era: Pai, estou à sua disposição. E aqui estou. Mas por que eu estou falando isso? É porque nós vivemos no tempo da preparação. A pastora falou aqui no domingo passado, nós vivemos no tempo da preparação. E aí eu pergunto para você, como está a sua preparação? Feche os seus olhos um segundinho, só um segundinho. Pergunta para você mesmo de forma sincera. Não queira dar uma desculpa, não queira tentar convencer alguém, mas para você, como é que está a sua preparação? Veja no seu coração: Pai, falta alguma coisa? Onde eu estou errando? Onde eu estou falhando? Será que estou falhando? Sabe, quando Pedro escreve algumas coisas, eu queria ler com vocês 2 Pedro 3, do verso 8 a 15. Pessoal, procurou aí? Encontrou? Bíblia aberta? Ou está aqui no telão? Está aqui. Vamos lá. Ele fala assim, vou ler naquela versão que deve ser mais... Aqui, vamos lá. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque o dia do Senhor virá como um ladrão. Lembre-se disso. Naquele dia os céus passarão como grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhes foi dita. Amém? Sabe, quando nós lemos isso, nós conseguimos entender que Deus, o nosso Deus, é um Deus misericordioso. É um Deus que cuida dos seus filhos. É um Deus que nos cerca. É um Deus que conduz os nossos passos, conduz os nossos pensamentos. É um Deus paciente. É um Deus que faz tudo para nós. E é por isso que nessa noite nós vamos falar sobre isso. O tema da nossa passagem é ainda há tempo. Está aqui? Está aí? Ainda há tempo?
E isso, a nossa palavra hoje é ainda há tempo, pois Cristo ainda não voltou. Existe a chance, a oportunidade, a porta ainda está aberta. Nós chegamos num tempo onde a graça permanece disponível. Você crê nisso, igreja? Vocês creem nisso? Que a graça ainda está disponível? Quem? Alguém crê? Alguém crê? Amém? A graça ainda está disponível. Isso quer dizer que nós podemos viver com o Mestre. Ainda há chance de alcançar as promessas. E o louvor, enquanto cantava, falava sobre promessas. Tudo que Ele prometeu. Ele disse que ia fazer lugar, fazer morada. Não é isso? Na casa do Pai, é isso que fala? Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se há muitas moradas, precisa de muitas pessoas. Se precisa de muitas pessoas, precisa de pessoas que se arrependam. Precisa de pessoas que consigam entender que o noivo está vindo. A pastora falou na semana passada, olha, o noivo foi preparar o lugar, foi preparar os aposentos, as casas, foi preparar a morada, e Ele vai voltar. E nós somos igreja, e enquanto igreja nós somos noiva. Quem aqui é noiva? Quem aqui é noiva? Temos mais noiva? Noiva do Senhor Jesus. Somos noiva do Senhor Jesus. E como noiva, esperamos a volta do noivo. Já imaginou que legal? Que bacana? Né, eu vou, né, aqui parafrasear, eu vejo o rosto da Jéssica aqui de cima. Né, a Jéssica vai casar nos próximos 12, 14 dias? É isso? 13 dias? Não, 13 não. 12 e meio. Né? Nos próximos 12 dias e meio a Jéssica vai casar. E o sorriso dela está como? Né? E outros, alguém mais vai casar nos próximos dias aqui? Nos próximos 6 meses? Tem alguém aqui? Opa, tem ali. Né? Mais alguém? Tem? Mas se não tem mais alguém? Tem. A Adria que levantou a mão ali. Tem. Mais alguém? Esse já é o que já estão preparados, né? Mas aqueles que já está escrito lá pelo Senhor Jesus, tem mais alguém que vai se casar? Aqui tem, agora começou a aumentar, né? Tem mais gente esperando o noivo, né? Tem muitas noivas esperando o noivo. Já imaginou que noiva bonita somos nós? É claro que tem pessoas que é mais ou menos, né? Mas Deus não faz acepção de pessoas, né? Porque se fosse levar só os bonitos, aí a gente ia ter dificuldade de entrar no reino dos céus. Mas ainda bem, né? Só alguns que seriam arrebatados, né? Mas Deus é tão misericordioso que leva a todos, ok? Todos que cumprem, é claro, né? Existem pré-requisitos. Não é só eu vou chegando e vou entrando, né? A gente fala, nós somos a noiva. Sim, nós somos a noiva. E como está essa noiva? A noiva adornada, a noiva bonita, né? Jéssica, o vestido já está no jeito, né? O véu sim, olha só, né? Os pré-requisitos da noiva, né? Vestido branco, é isso? Eu me lembro até hoje do dia que eu casei. Olha que não faz muito tempo, entendeu? Né? A Maria está ali do ladinho, escondida ali, né? Com vergonha, mas ela estava toda de branco, né? Estava com um véu, deve dar uns 3, 4 metros, né? Eu já pisei tudo aquele véu dela, mas tudo bem, né? Mas estava linda, maravilhosa. É assim que tem que ser a igreja, né? A igreja está assim, linda, maravilhosa. Sim, igreja, você está linda, maravilhosa, sem mácula, nenhuma mancha. É isso? Né? Não está manchado o seu vestido. Você está preparado para o noivo? Se ele viesse hoje, feche os seus olhos, vamos tentar, vamos imaginar. Imagina que nós estamos em um local e de repente um clarão nos céus, um estrondo, um barulho, e o noivo vem descendo em sua glória.
resplandecendo em glória. E nós estamos aqui esperando. E Ele vai falar: noiva amada, venha. Noiva amada, venha. E a noiva vai subindo. E os anjos vão tocando. Isso, Gabi, me ajuda, Gabi. E os anjos vão tocando. E nós vamos subindo. E o noivo esperando a noiva. O noivo sorridente para receber a noiva amada. E a noiva amada mais sorridente ainda, porque vai receber o noivo prometido. Essa é a nossa promessa. Nós, como noiva, vamos chegar um dia que vamos receber o noivo tão amado. E esse tempo está próximo. A boa nova é que o tempo está próximo. E você se alegra, igreja, ao saber que o tempo está próximo? Amém? Ontem o pessoal da RNL estava aqui, não estava? Dançando, né? Tem um pessoal, cadê o povo da RNL? Cadê? Olha só, né? Tinha um pessoal aí dançando, né? Pulando de alegria. Apesar de que eu vi uns vídeos lá que tinha um pessoal dançando que, pelo amor de Deus, só pela misericórdia também, né? Mas amém, como eu disse, né? O Senhor Jesus, Ele não fica olhando essas coisas não, Ele vê o coração, né? Se você dança meio descompassado, não tem problema, tá tudo certo, né? Eu vi uns vídeos dos irmãos, acho que não estão aqui não, eu acho que não vieram, os irmãos que dançam mais ou menos, acho que não vieram não, né? Vieram algum? Tem algum que veio mais ou menos, que dança mais ou menos? Tem? Eu só me recordo do Corá. Cadê? Né? Tá aí, olha lá o meu irmão. Mas pensa o irmão ajeitado que dança. Meu irmão, Deus, né, te deu um dom maravilhoso, né, como médico, né? Mas amém, é isso mesmo. A igreja precisa estar alegre para receber o noivo. E essa alegria nos contagia, né, porque nós acreditamos que Ele vai vir e Ele vai nos buscar. E quando Ele descer os céus, Ele vai nos levar. E nós vamos ter a chance de entrar nos céus, de mãos dadas com o noivo. Olha só, que legal poder entrar nos céus com o noivo. É tudo que eu desejo. É tudo que eu desejo. Naquele dia, quando a Maria falou assim: olha, você vai. Você vai nada. E hoje, assim, quando fala uma coisa dessas, eu falo: eu espero o noivo. Eu espero o noivo. Como igreja, eu espero o noivo. O dia que Ele vai vir, que Ele vai nos buscar. Porque a pastora pregou na semana passada, e eu vou reforçar essa fala que estava lá em Mateus 25, do 1 ao 13, a parábola das virgens. Ele fala que 10 virgens estavam à espera do noivo. As 10 virgens tinham lamparina, e elas saíram à espera do noivo. E quando elas saíram, tinha 2 grupos de noivo. Vocês lembram quais eram os grupos de noiva? Lembra, né? Tinha um das insensatas, ou imprudentes, ou nécias, né? E tinha outra não, daquelas preparadas mesmo. As preparadas levaram, além da lamparina, uma botija de azeite, não é? Para quê? Enquanto o noivo não volta, o tempo que espera, que prepara, se o azeite estiver acabando, eu tenho ali para substituir. Mas as insensatas, elas tinham azeite suficiente. Sabe, eu queria te perguntar nessa noite: em qual dos grupos você está? Das imprudentes ou insensatas? Ou dos prudentes? Ou das prudentes? Na sua lamparina tem azeite suficiente e mais um estoque de azeite para te levar no tempo que for necessário? Ou você está naquele outro grupo que tem só um pouquinho de azeite? Quanto mais o noivo demorar, mais a sua chama vai apagar.
Em qual dos grupos você está? Naquele que vai subir ou naquele que vai ficar? É uma pergunta cruel, difícil, terrível, não é? E se nós pensarmos que existe a chance da gente ficar aqui por falta de azeite, é mais terrível ainda, não é? Sabe, quando nós falamos de azeite, estava faltando azeite. O quanto estava faltando azeite. Mas por que será que as virgens, né, saíram às pressas, levaram as suas lamparinas e esqueceram o azeite? Será que faltava alguma coisa nelas? Lá em Mateus 25, 8, ele fala algo bem específico. Vê se consegue lá, ok? Sim. Ele fala aqui: as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Olha só, aqueles imprudentes pediram para os prudentes: olha, você consegue me emprestar um pouco de azeite? Será que você consegue me auxiliar? Isso é um choque. É um choque para nós. Porque às vezes nós deixamos tudo para a última hora. Passamos o tempo correndo. Esquecemos do azeite. E o azeite, nesse caso, ele não está falando aqui apenas do líquido. O azeite, nesse caso, está relacionado à comunhão que nós temos com Deus. O azeite, nesse caso, ele está falando sobre a intimidade que nós temos com Deus. Se a sua lamparina tem pouco azeite, o que isso quer dizer? Eu tenho pouca intimidade com Deus. Eu tenho pouca intimidade com o noivo. Mas se a minha lamparina está cheia, é porque eu tenho muita intimidade com Ele. E que nesse tempo nós possamos ter as lamparinas cheias, estoque de azeite. A gente possa buscar incessantemente esse azeite, todos os dias, todas as horas. Que nós possamos ter comunhão com Ele em todo o tempo, porque Ele está disponível. Ninguém disse que Ele estaria de portas fechadas. Ele fala o contrário: ó, eis que estou à porta e bato. Na verdade é Ele que está oferecendo a mão, é Ele que está oferecendo o azeite. Nós, igreja insensata, é nós é que não buscamos o azeite, é nós é que não estocamos o azeite. E às vezes nessa correria, o azeite acaba ficando pela estrada. Porque eu acordo, tenho muita coisa para poder fazer, trabalho, casa e tudo mais, a loucura do dia a dia, e o azeite vai ficando para lá. Eu vou me sentindo cada vez mais longe, vou me distanciando, vou tomando outro caminho. Mas eu continuo indo na igreja, mas eu estou servindo na igreja. Sabe isso que quer dizer? Para Deus nada, porque me falta o azeite. Não estou falando que não seja necessário servir na igreja, não é isso, né? Esse é o nosso propósito, nós temos como propósito isso. Mas não adianta nada eu fazer tudo isso se eu não tenho intimidade com Deus. Não adianta nada eu ser o melhor líder, o melhor supervisor, o melhor servo, o melhor funcionário, se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não tenho azeite na botija. Não adianta nada, porque no dia que Ele vir, pode ser que Ele vai falar aquela palavrinha: olha, eu não te conheço. A pessoa que triste ouvir essa palavra, esse não te conheço, não conheço as suas obras, não sei o que você fez, você via na igreja, mas eu não te via, você dormia, acordava, mas você não falava comigo.
Ah, mas eu só falo com Deus à madrugada e não está dando tempo, eu estou dormindo demais para acordar. Meu irmão, quero te falar uma coisa. Deus funciona 24 horas, Ele não para. Em todo tempo Ele está lá, ó, com o ouvido aberto. Jesus cantou agora há pouco aqui, que o ouvido está inclinado para nos ouvir. É bom ter o hábito de leitura, o horário para a gente orar, é claro, é ótimo, né? Inclusive, digo, olha, tenha, mas que isso não seja uma barreira para você falar com Deus. Está tomando banho, fala com Deus. Estou dirigindo, fala com Deus. Estou malhando, fala com Deus. É possível, né? Estou malhando, fala com Deus. Ele está disponível em todo o tempo, meu irmão. Ele não tem que marcar hora. Olha, eu estou aqui na minha agenda. Hoje eu vou falar com Deus às 22h35. Meu irmão, não espera o tempo. Não espera. Porque no dia que ele voltar, ele não vai falar assim: ô Edmilson, olha, às 22h34 você se prepara, porque às 22h35 eu apareço aí. Não vai ser assim não. Só teve um cidadão que teve essa chance. Jesus estava sendo pregado na cruz, do lado dele estava um bandido, não é? Ele se arrependeu genuinamente na hora. Olha, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Esse eu acho que foi o único camarada que teve essa chance. Os demais, né? Não tem não. Então, o que eu tenho para te dizer hoje? Não espere, não espere, não espere. Porque Ele vai voltar. Essa é a certeza que nós temos. Ele vai voltar. E na hora que Ele voltar, meu irmão, olha, não existe amorzinho, não existe benzinho, não existe bebê, não tem negócio de namorado, não tem o... Não tem. Se Ele voltasse hoje, agora, alguns iriam, outros ficariam. A igreja cheia, às vezes, né, como estamos aqui, pode ser que alguns iriam, outros não iriam. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo de arrependimento. Ainda é tempo de entregar o coração verdadeiramente para Ele. Ah, mas eu tenho dificuldade porque a minha vida é muito corrida, porque o meu vizinho, o meu primo, meu tio, meu avô. Meu irmão, espera não. Espera não. Vamos ler um pouquinho lá em Pedro, 2 Pedro 3:10. Olha só como vai ser a vinda. 2 Pedro 3, o verso 10. Olha lá. Porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Vapt-vupt. Como diz um colega lá, o bagulho é louco, não é? O trem é doido. Não vai existir esse negócio, olha, vem aí daqui a pouco que eu vou descer. Não, meu irmão. Fui. É assim, não é? Então não espera. Dá tempo. Dá tempo para quê? Dá tempo para se arrepender. Dá tempo de voltar ao primeiro amor. Dá tempo. Segue no verso 11. Olha só o que fala no verso 11. Uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Olha, como é que você tem vivido? Como é que eu tenho vivido? Seu coração, o que ele fala? Aquele momentinho que você ficou aí, né, falando consigo mesmo. Quais foram as respostas que o seu coração te deu? Será que ele disse, olha, não, de fato você vai? Eu pergunto para você, igreja, vivemos em santidade? Vivemos em piedade? O quanto nós amamos o nosso próximo? O quanto nós temos feito aquilo que o Pai nos mandou? O quanto eu tenho entregado o meu coração? O quanto eu tenho vivido segundo a vontade de Cristo? O quanto eu tenho espelhado Cristo? O quanto nós temos entregado
de fato, as nossas vidas para Ele. Aquele louvor que fala que nós estamos entregando, né? Veio aqui na igreja, cantou, né? A banda lá de Santa Catarina, salvo engano, né? Estou gastando a minha vida. Eu pergunto para você, você está gastando a sua vida? Está gastando de fato a sua vida? À espera do noivo? Se o noivo vir, você vai? Nós vamos? Sabe, esse é um tempo de preparação. A pastora falou aqui no culto no domingo passado, nós vivemos no tempo de preparação. Mas eu pergunto, preparar para quê? Esse tempo de preparação é para quê? Vocês sabem? Para que é esse tempo? Não é um tempo de nós ficarmos adiando as coisas. Olha, amanhã eu entrego o meu coração para o Senhor Jesus. Amanhã eu vou arrumar a minha vida. Amanhã toda a sujeira que está debaixo do tapete eu vou pegar ela e vou jogar fora. Amanhã eu vou viver o sobrenatural. Amanhã eu vou. E nós vamos dando desculpas. Nós vamos adiando o inevitável. Sabe, o tempo de adiar já passou. Nós vivemos no tempo de agir. No tempo de agir. Pai, estou aqui, me usa. Pai, aceita o meu coração, o meu pedido de perdão. Sabe, a minha oração nos últimos anos tem sido: obrigado, Pai. Mas obrigado por quê? Obrigado porque o Senhor me perdoa todos os dias pelos meus pecados. Porque eu entendo que nós pecamos todos os dias, todas as horas. Mas isso não nos faz indignos do reino dos céus. Porque Deus é um Deus tão amoroso, mas tão amoroso, que Ele mandou o seu Filho. Falou: olha, povo pecaminoso, povo de coração mau, povo que faz coisas mal, está aqui meu Filho. Eu vou dar Ele para lavar os seus pecados. Então esse amor, é Ele que nos mantém esperando. É esse amor. Sabe, quando nós falamos: olha, o noivo vai vir, me vem à mente, eu não sei se lá de vocês vem, imagina o tempo de Noé, né? Noé anunciou, olha, povo, vai vir um tempo que vai vir um grande dilúvio, uma chuva, né? Vai consumir tudo, né? Venha para cá, me ajuda a fazer a arca, né? Eu vou levar quem puder, e lá. E o povo fazendo o quê? Festa, zombando de Noé, né? Que esse é mais um louco, né? E Noé lá, batalhando, construindo a dita arca. Quando foi um belo dia, começou a chover, não é? E o povo estava se preparando? Não, era Noé que estava se preparando. Imagina vocês o desespero da água começando a subir. E Noé fechando a arca. Imagina que sensação. Vou morrer afogado, vou ficar para trás, né? Eu acredito que houve um desespero muito grande, muitas pessoas batendo na arca, né? Olha, Noé, abre, Noé, abre, porque a água vai nos matar. Abre, Noé, nós nos arrependemos do nosso pecado. Noé, abre, nós acreditamos em você, no seu Deus. Noé, abre. Noé podia abrir? Não, porque o tempo da preparação já passou. E nós vivemos isso. Nós estamos vivendo esse momento. Quem está falando não é Noé, mas as escrituras estão aqui. Olha, o noivo foi preparar lugar, e ele vai voltar. Ele vai voltar, meu. Ou mais cedo ou mais tarde ele vai voltar. Não sabemos a hora, o momento, o minuto, o segundo, nós não sabemos. Mas nós precisamos estar preparados, porque na hora nós não vamos ter a chance de bater no casco da arca. Não vai ter Noé. Quando o noivo vir, a igreja vai, mas aquele que não é igreja vai ficar. Assim como aqueles
que estava batendo na arca ficaram para o lado de fora, muitos também vão ficar de fora. Muitos vão ficar de fora. Sabe, ainda há tempo. Há tempo. A urgência da vinda do noivo é que nos leva a nos apressar. É a urgência. Cristo vai voltar. Ele vai voltar. Pode ter certeza disso. Vamos ver lá em 2 Pedro 3, no verso 14, né? Porque eu tenho certeza que nós precisamos voltar os nossos olhos para o Pai. Lá fala assim, ó: por essa razão, amados, esperando está estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e sem paz. É o tempo da preparação. O noivo ainda não voltou. Se tem mácula na sua vida, se o véu está manchado, ainda dá tempo. Ainda é possível limpar essa sujeira. E nós sabemos que existe um sangue que limpa tudo. Toda sujeira, tudo aquilo de mal que nós temos sobre as nossas vidas, o sangue de Cristo, Ele pode limpar, Ele pode transformar. Ah, mas a minha vida eu fiz coisas impossíveis de serem ditas. Eu pequei, eu adulterei, eu assassinei, eu roubei, eu matei, fiz coisas maiores, piores, ou fiz coisas menores. Eu queria te dizer que Cristo, Ele lava, Ele limpa, Ele restaura. É por isso que ainda há tempo. Nós vivemos no tempo da preparação. Ah, de mesmo é porque você está falando de preparação, porque ainda há tempo. O noivo ainda não veio, mas ele vai vir. E no dia que ele vir, meu irmão, não vai ter choro. Não vai ter choro. Apesar de dizer na palavra que no final vai ter choro e ranger de dentes, e eu acredito que vai haver, mas vai haver para aqueles que não foram. Mas de novo, ainda há tempo. É possível se entregar. É possível voltar ao primeiro amor. Não é possível nós vivermos sobre dois senhores. A palavra fala que é impossível você viver para dois senhores. Ora você está com o pé no céu e ora com o pé no inferno. Ora você está dando glória a Deus na igreja, ora você está lá naquele lugar, eu não vou falar qual que é, fazendo a coisa que não deve. Ora você está limpo, alvo como a neve, ora está sujo como os porcos. Não é possível viver assim. Não é esse o plano de Deus para nós. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. O que nos vai levar para os céus é o relacionamento que eu tenho com Deus. Ah, mas eu não tenho nenhum. Meu irmão, corre, porque dá tempo ainda. Dá tempo de viver o primeiro amor. Os anjos continuam falando e tocando. As pessoas continuam falando. Volta para o primeiro amor. Se prepara. O noivo vai voltar. E quando ele voltar, vai ser uma alegria. O nosso coração anseia pelas águas, assim como a corça. E a água que nós estamos falando é o nosso Senhor, aquele que morreu por nós. Sabe, não é hora de só ouvir, só esperar, porque é muito fácil. Ah, o pastor, o meu líder, ora por mim. Pastor, intercede pela minha vida. É importante isso, a gente tem que ter cobertura de fato, né? Eu tenho que pedir ajuda, mas eu também tenho que fazer. Olha, o pastor não vai salvar a vida de ninguém, meu irmão. Ele vai lançar a palavra. O pastor é um pescador. Jesus, quando veio, ele chamou os discípulos para ser pescadores de homens. E nós estamos aqui fazendo a mesma coisa. Nós estamos pescando homens. Mas se não houver pessoas disponíveis
e de esporte para serem pescadas, não tem pescaria. Então não precisa ficar colocando, olha, o meu pastor vai fazer tal coisa, ele vai me salvar. Não, o meu líder, não. Meu irmão, há tempo de preparar, há tempo de buscar. Entrega o seu coração para Cristo. Ainda é possível. Sabe, se a sua lamparina está apagando, há tempo de encher a lamparina. Há tempo de encher. O mesmo Deus que moveu lá com Noé é o mesmo Deus que está movendo ainda hoje. É o mesmo Deus. Se você vê, os mesmos sinais, eles estão acontecendo ainda hoje. Os mesmos sinais. Para um pouquinho, sai da sua casinha, da sua bolha, olha a sua volta, você vai ver, os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Se prepara, busca no Senhor, porque lá você vai encontrar morada. E ele foi preparar morada. Ele disse, olha, eu vou preparar morada, mas eu ainda vou voltar, né? Enquanto ele não volta, nós vivemos aqui à espera, e nós continuamos esperando. Ele não veio hoje, eu estou firme. Ele não veio amanhã, eu continuo firme. Ele não veio daqui a 5 dias, 10 dias, 1 ano, eu continuo firme. A nossa vida é assim. Eu tenho relacionamento com Deus ou não tenho. Você escolhe. Nós escolhemos qual é o caminho que nós vamos seguir. É de viver com Cristo ou viver sem Cristo. Nós temos as escolhas. Nós temos o arbítrio. Uma das grandes dádivas que nós recebemos foi o arbítrio. Mas ao mesmo tempo pode não ser uma dádiva, porque você pode caminhar por um caminho que não te leva à salvação. Pode ser um caminho que te leve à maldição. Mas eu digo para vocês, ainda há tempo. O noivo não voltou. Ele ainda não voltou. Se a sua lamparina está vazia, meu irmão, ainda dá tempo. Existe azeite disponível. Alguém aqui acredita que existe azeite disponível? Aqueles que estão acordados, levanta assim, ó, levanta as mãos, levanta. Isso, só quem está acordado, os que está dormindo não, né? Ainda existe azeite, existe fogo. Tem fogo aqui na igreja, meu irmão? Tem, cadê os canelas de fogo que bate aí? Tinha um irmão agora há pouco ali que estava incendiando já, não é? Porque existe azeite. O Senhor que nós servimos, Ele incendeia. Ele incendeia. Você precisa deixar. Você precisa abrir a porta. E Ele incendeia. E nós queimamos por Ele. Nós queimamos por Ele. Porque nós queremos viver o sobrenatural. Quem quer viver o sobrenatural de Deus aqui? Amém? Só alguns. Os outros não, porque já estão vivendo, né? Nós queremos viver o sobrenatural. Nós queremos andar no sobrenatural. Nós queremos caminhar, correr no sobrenatural. Nós queremos ouvir o som do céu. Nós queremos ouvir a palavra do amado. Quem é que gostaria de ouvir o noivo falando no seu ouvido: eu te amo? Já pensou? Ah, meu Deus, deu até um arrepio, né? Já pensou o noivo falando no seu ouvido: te amo? Filho amado, eu te amo. Filho amado, eu te espero. Filho amado, vem para mim. Eu estou te esperando. Vem, senta aqui do meu lado. Eu quero te amar. Eu quero te pegar no colo. Eu quero fazer de você uma noiva maravilhosa. Sabe, igreja, quando nós falamos que somos noiva, nós somos noiva e queremos nos apresentar como noiva, para que o noivo, quando olhar para a noiva, ele abra o sorrisão, assim como o Diego, né, vai abrir o sorrisão naquele dia, tenho certeza, né, ao ver a noiva. Assim como o namorado da Adria, que não sei o nome, desculpa, meu irmão, vai abrir o sorrisão, né,
assim como ela também vai receber o noivo. Essa é a nossa promessa, meu irmão. A promessa que Deus fez é, olha, o filho foi, o noivo voltou para poder fazer morada, casa, não é isso? Mas ele vai voltar para buscar a noiva. Nós somos a noiva. Pense que noiva bonita nós somos, hein? Eita, noiva bonita. Sabe? Quando olhando daqui de cima, a visão é bem legal. É bem legal. Porque dá para ver, pessoal, né? Depois uma hora dessa vocês vêm aqui, numa hora de um culto assim. É tão gostoso. Eu acho que Deus lá de cima, quando Ele inclina os olhos, nos vê aqui embaixo e fala: olha, eu caprichei na mão, né? Eu fui o pintor maravilhoso, né? Porque eu pintei um quadro tão lindo. Olha que filhos amados, olha que noiva linda, não é? Olha aqui, grupo de pessoas que eu quero buscar. E aí a gente fala: olha, que bênção. Deus é um Deus imenso, sobrenatural. Mesmo a gente tendo lá as nossas sujeiras, um machucadinho aqui, um machucadinho ali, Ele continua falando: olha, eu te amo, filho. Ah, você abandona Ele na segunda-feira, hoje queimou aqui, não é? O pessoal ontem à noite pularam aqui, saculejaram, dançaram, né, Lucas? Dançou demais e tal. Quando é na segunda-feira, esqueci tudo. Aqui você arde, pega fogo, transborda. Na segunda-feira, na terça-feira, quarta-feira. E aí Deus falou: oh, povo ingrato, não é? Eu estou aqui te amando ainda, não é? Ele continua nos amando. Vamos ler lá em Isaías 55, verso 6 e o verso 7. Ele faz um convite, né? Mas ao mesmo tempo faz um alerta para nós. Fala: olha, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Olha que forte, meu irmão. Busca o Senhor, porque ainda é possível achá-lo. Sabe, que isso seja gravado nos nossos corações. Ainda dá tempo. O nosso Deus ainda pode ser encontrado. Aquela promessa, ela não falha. O noivo vai voltar. O noivo foi para fazer morada, mas ele vai voltar. Vamos buscar. Continua buscando. Invoque-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Sabe, por mais sujo que esteja as suas vestes, olha, eu não sou digno, meu irmão. Aquele ladrão que estava do lado era uma pessoa que, se você parasse para pensar, ele nunca teria a chance de entrar no reino do céu. Se a gente analisar com os nossos olhos carnais, seria impossível isso. Ninguém diria. Se alguém falasse: olha, tem ali 2 ladrões que vão ser crucificados, um deles entrará no reino do céu hoje. Você fala: não, mentira. Mentira. Com os nossos olhos carnais, nós nunca diríamos isso. Mas o nosso Deus, Ele é tão poderoso, e a palavra fala que Ele é rico em perdoar, que naquele mesmo dia, Ele estava com o Pai. E nesse tempo, Deus continua perdoando. Aquele mesmo Deus continua fazendo as mesmas coisas. Se você acreditar, se você entregar o seu coração de verdade, mas é de verdade, meu irmão, não é aquela coisinha de, né, agora sim, daqui a pouco não. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O seu nome está escrito lá, meu irmão. Agora, você precisa dar o passo. Precisa ir além. Se você ficar esperando, olha, eu vou esperar aqui o noivo, meu irmão. O noivo vem, passa, entendeu? E tu fica. Nós precisamos dar o passo, porque o nosso Deus, Ele é rico em perdoar. Isso quer dizer que, olha, não existe nada
que nós tenhamos feito em nossas vidas, que Ele vai te julgar. Ele vai dizer: vem, filho. Vem, filho amado. Enquanto isso, Josias e os demais do louvor, vem, né? Vem, filhos amados, né? Para a gente caminhar para o final. Então Cristo continua falando: vem, filho. Vem, filho. A palavra está lançada. Vem, filho. Me busca. Continua me buscando. Continua me buscando. Porque existe uma multidão. Lá na palavra fala que um conjunto de pessoas que estavam com o noivo, eles vão anunciar a vinda do noivo. E eles estão anunciando: o noivo está vindo. O noivo está vindo. O noivo está vindo. O tempo da volta do noivo está acontecendo. O noivo está se preparando para vir. Igreja, o noivo está vindo. Ele está vindo. Aquilo que nós ansiamos a vida toda está acontecendo agora. O noivo está vindo, sabe? Nós vivemos num tempo de tomar decisões. Nós precisamos decidir acreditar na promessa de Cristo. Nós precisamos decidir encontrá-lo, buscá-lo todos os dias. Nós precisamos decidir voltar ao primeiro amor. Nós precisamos decidir aceitar a correção quando necessário. Ah, mas o evangelho que é pregado hoje é um evangelho de facilidade. Não, é só bênção, é só glória a Deus, aleluia, meu irmão. Não é isso. A vida com Deus não é só glória. Se você está procurando só glória, meu irmão, olha, eu sinto muito te falar. Nessa caminhada vai ter buraco, pneu furado, tropeção, arranhão. Vai ter. Mas ao mesmo tempo eu posso dizer, vai ter glória, vai ter o sobrenatural, vai ter vida eterna, vai ter cura, transformação, arrependimento, vai ter tudo isso. Nós estamos buscando isso. Nós estamos buscando cura, sim, cura física, mas também cura espiritual. Nós estamos buscando passar os portões, entrar nos céus, viver com o noivo. É isso que nós estamos buscando todos os dias. Mas para poder chegar lá, eu preciso passar pelo vale, eu preciso passar pelo deserto, eu preciso ser moldado. Não é isso? Porque se não fosse assim, era muito fácil, não era? Olha, Senhor Jesus, ó, estou aqui, estou disponível, não é? E pronto. Segunda-feira eu continuo servindo a 2 senhores. Segunda-feira eu faço aquilo que eu havia feito há tempos atrás, continuar pecando e tudo mais. Mas eu já me arrependi, não é? Não é assim que funciona, meu irmão. Se você decidiu viver para Cristo, é viver para Cristo. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E como novo, nós somos nova criatura. E como nova criatura, nós temos que ter um posicionamento também diferente. Um posicionamento de filho de Deus, de espelho de Cristo, de imitadores. Não é de buscar algo a mais. Ser também achado. Ser também achado. Sabe, às vezes é tão difícil nós encontrarmos tempo para falar com Deus, mas falar genuinamente com Deus, do coração, entendeu? É falar com Deus, olha, eu estou aqui disponível para ser linchado, para ser curado, né? A pastora já falou uma outra vez aqui sobre o azeite, como é feito o azeite, né? Moído, prensado. Nós vamos ser moídos, vamos ser prensados, vamos passar pelo vale, vai doer, vai sair sangue, nós vamos ser esmagados, mas a certeza de que tudo isso vai nos levar para o céu, para a glória. Olha, meu irmão,
Se esse é o preço a ser pago, eu falo para vocês, Senhor Jesus, eu estou aqui, estou disponível. As coisas estão caindo, estão desabando, glória a Deus, é assim mesmo. E não quando a coisa, no primeiro tropeço, você já, olha, Deus já ficou para trás, tudo já ficou para trás. Sabe, a vida com Deus, ela vai além da modinha. A vida com Deus vai além, né, do hit do momento. A vida com Deus vai além, né, do TikTok, do Instagram, vai além da palavrinha, vai muito além. Às vezes a gente vê tanta santidade, mas quando você vai ver a raiz de tudo, irmão, não tem nada. Por que eu estou falando isso? Da necessidade de nós vivermos genuinamente para Cristo, como filho de Cristo, como noiva limpa, sem mácula, noiva disponível para o noivo. E aí eu queria perguntar para você: você está disponível para o noivo? Está disponível para o noivo? Amém. Josias.